Não, que dá uma agonia. Não, aquele. Olha só, o cidadão segura uma estrutura em cima de madeira, 2 manetes para ele manobrar. À frente tem 1, 2, 3 bois, é uma junta se for necessário. E ele tem embaixo um gancho, em forma de V, né? Um gancho frontal e 2 ganchos laterais. De trás, gancho de ferro afiado. Quando ele puxa, o boi puxa, quando ele impulsiona o boi começa a puxar e ele começa naturalmente dar a direção, segurar para que o boi não saia do rumo e a terra saia cortada certinha. Por isso que Jesus Cristo, quando olhou, ele olhou para aquilo que o povo conhecia. Ele disse, olha, se lançar a mão no arado e olhar para trás, o que acontece? Perde a direção. Aí o boi vai para cá, quando olhar a terra está toda cortada, errada, e vai um trabalho para consertar. Aí ele disse, pô, não olha, não pode olhar para trás. Então, mas na verdade, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Olhou para trás. Quem olha para trás vira estátua. Olha a Bíblia, essa Bíblia é maravilhosa. Aí ele diz, olha, volte lá e pratique as primeiras. É uma recomendação do Senhor para todos nós. Pratique as primeiras obras. Faça com amor. Pare de reclamar. Pare de, porque está fazendo sozinho, dizer que está sozinho. Se está fazendo com 2, pare de reclamar porque está fazendo com 2. Antes você fazia com meio e fazia. Ah, porque eu estou trabalhando muito. Pare de reclamar, porque no início você trabalhava muito e não precisava reclamar. Ah, mas porque fulano não vem me ajudar. Ah, porque ciclano ainda vem criticar. Antes todo mundo criticava e você estava ali igual pinto no lixo, feliz da vida, porque estava fazendo mal feito, mas estava fazendo. Entenderam o que eu estou falando? Estava sem experiência, não sabia como fazer, mas estava fazendo, estava cheio de amor para dar. Saía coraçãozinho para tudo que era lado. Passavam perto de você, só coraçãozinho. Aí depois você começa a se tornar um crítico, aí critica tudo, aí fala de tudo, aí reclama para o fulano do lado, aí fala para o outro, cria uma facção, dissensão, e você se torna uma pessoa amarga pelo que está fazendo. E aí ainda diz assim, eu detesto, estou dizendo isso, guarde, se você disser isso perto de mim, já sabe que eu vou te olhar de cara feia. Então já estou adiantando, já estou antecipando para você. Detesto os crentes que chegam para mim e dizem, esse ano eu trabalhei muito, agora eu vou deixar para os outros que estão chegando. Aí eu olhei um dia para um deles que não gostou, aí eu disse, poxa, tudo bem, Pilatos? Aí, por quê, pastor? Eu falei, está lavando as mãos? Está lavando as mãos? Aí eu olhei para ele e falei, vou deixar também de ser pastor, porque eu já trabalhei muito. Vou deixar para o outro. Isso não existe. Não existe a pessoa, Deus na minha frente, eu dizendo, parei, hein? Aí Jesus poderia ter olhar para mim assim e dizer, bem que eu deveria ter parado por tua causa, infeliz, para tu ir para o inferno. Já imaginou? Deus olhando para mim e dizendo, parei por tua causa, não vou para o Calvário. Olha, que coisa, né, rapaz? O crente às vezes não reflete, não sei o que tem dentro da cabeça. Miolo mole. Alguma coisa assim. Às vezes o sol esquenta demais, amolece tudo. Começa a falar um monte de coisa que não tem sentido. Aí ele diz, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vamos para o texto, olha para o texto. Aí ele diz assim, ó, dá uma olhada lá no textinho. Ele diz, e pratica as primeiras obras. Quando não, se você não fizer, atentem para isso. Se você não fizer, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu. Agora eu quero passar aqui um tempinho. Essa expressão é bonita, hein? Linda essa expressão. Que é isso, rapaz? Vai para o céu. Vai para o céu. Coisa divina mesmo. Vai para o céu, com certeza. Olha só. Ele diz, se você não fizer assim, brevemente eu virei a ti e tirarei de ti o teu. Opa, castiçal é o quê? Castiçal é o quê? Castiçal é o anjo? Hã? Não. Castiçal representa a... Lembra que eu falei? Parece que esqueceram. Isso aí, garoto. Alô? Excelente. Aqui eu sou. Agora eu ando a igreja toda. Vou voar. Castiçal é... Eu lembro que eu falei que castiçal é um dos... São 7 castiçais. Não é isso? 7 castiçais firmados, todos no mesmo eixo,
Não é isso? O eixo é o Senhor, ele tem na mão os 7 castiçais, então são um castiçal que é uma lâmpada, né? 2, 3, 4, 5. Nunca viram? O castiçal de Israel, que é o símbolo das 7. Isso, exato. Quando ele diz que eu vou tirar o castiçal, o que ele vai tirar? O que ele vai tirar? A chama. Vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar. Vou apagar. Eu vou anular o seu castiçal, sua luz, seu brilho. Ele disse, eu vou tirar. Aliás, isso é uma colocação que para o texto lá, ele diz assim, é muito séria, né? Ele diz, tens porém isto, que não. Quando brevemente a te virei e tirarei do seu lugar, ou seja, moverei o teu castiçal, se não se arrependeres. Ou seja, você vai ficar um bom tempo apagado. Entenderam o que eu estou falando? Apagou. Ou seja, você vai deixar de influenciar. Ele não está dizendo que não vai levar a igreja, mas está dizendo que ela vai ficar apagada. Entenderam o que eu estou dizendo? Ela vai deixar de ser uma referência. Não. Ele estará ali. Ele só não vai mais contar com aquele castiçal. Ele não vai iluminar. Não, o Senhor continua ali. Mas Ele é que não ilumina. Ele é que não brilha. Simplesmente, eu tenho uma lâmpada. Imagina, eu tenho uma lâmpada. Eu não sou o dono dela. Soprei e ela está apagada. A hora que eu quiser, eu vou lá e acendo. Qual era a condição para ela acender? Se arrepender. E o que ele disse se ela não se arrependesse? Apagou. Ela vai ficar sem brilho. Ela vai estar ali, mas ela não vai. Vós sois, vamos relembrar o texto de Mateus capítulo 6. Vós sois e se mais o quê? Se a luz, não se pode esconder uma luz no velador, muito menos, isso, coloca no velador. Mas Deus está dizendo para eles que vai fazer o quê com ela? Colocar debaixo da cama. Deu para entender o que eu estou dizendo? Estão voando? Estão no chão? Entenderam então? Excelente. Isso, ela é igreja, mas tem muita gente, é só olhar, tem muitas assim. Quando ele está falando da igreja de Éfeso, ele está falando de uma igreja completa hoje ou está falando de pessoas? Porque a igreja sou eu. Então você já viu aquela pessoa que, antes estava ali, de repente ela apagou. Não, ela é crente, só que ela está apagadinha. Perdeu o brilho. Ela perdeu o brilho. Tem muita gente dentro da igreja assim, nunca viu? Você nunca viu aquela pessoa que tinha comunhão, que conhecia, que lidava, que estava perto de Deus, que caminhava, que glorificava? De repente, olha-se para ela, ela era flor do campo e agora, tiririca do brejo. Nem fede, nem cheira. Entenderam? Não, ela é luz, mas está apagada. O texto lá de Mateus, vamos entender o texto. Olha o que o texto diz. O texto diz, vós sois a luz do mundo. Ele disse, não se pode esconder, mas há situações em que se esconde? Tem luzeiros que deveriam estar no velador e, no entanto, estão escondidos. Não tem? Então, o que ele está dizendo é isso. Só, em breve eu vou aí e apago a chama. A igreja que deveria ser igreja viva, a igreja que deveria ser chama viva, a igreja que deveria estar ardendo, está apagada. Isso não é, e olha que isso não é pela aparência, hein? Isso é pela intervenção divina, porque tem muita gente que pode estar no picadeiro fazendo graça, mas não ser palhaço. Entenderam o que eu estou dizendo? Tem muita gente que está dizendo que é igreja, na verdade, tá ali, eu sou servo, estou na unção, mas na verdade no íntimo a alma dele está abatida, espiritualmente ele está mal, só está encenando para todo mundo que... Entenderam o que eu estou falando? Está apagadinho.
Está apagadinho. Só fumega, só sai a fumaça. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu, irmão Moisés? Entendeu? Então, o Senhor disse o seguinte: você continua sendo igreja, mas por conta de não observares o que precisavas fazer, ou seja, de não haver arrependimento, apagou. Perdeu aquela intimidade, perdeu o brilho, perdeu tudo. Nunca viu um crente assim? Fica ali, você olha assim para fulano, ele está sentado, você olha e diz, caramba, aquele irmão já fez isso, já fez aquilo, o cara era ativo. Tem um monte. Já era ativo, caramba, eu lembro dele, estava na rua, no evangelismo, na feira, tinha não sei aonde, estava subindo o poste, estava pregando do topo do Pão de Açúcar, descia manifestando a glória no Asa Delta, pulava de cabeça para baixo, a glória ficou... Agora tu olha para ele lá, ele está ali, murcho. Não faz nada mais. Apagou. Quando ele fala, moverei do teu lugar, do teu candeeiro, isso pode se reverter? Claro que pode, porque a igreja continua sendo igreja. Ele deu a condição. Qual era a condição para ela voltar a ter brilho? Está ali, eu coloquei, ó. Virei a ti tirar o teu castiçal, tirar o teu. Está ali, ó. Tirar o teu brilho, tirar a tua luz. E aí, se não houver, se arrepender, volta tudo de novo. Isso não tem a ver com o Espírito? Pelo amor de Deus, não confundam. Tá? Esse brilho não tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, mas, pô, pastor, está falando heresia? Não, a Bíblia diz, não entristeçais. Ora, se não procedeu da forma que a palavra espera, que o Senhor espera, o Espírito entristece, consequentemente, a chama apaga, o Espírito está ali, mas ele não está atuante. O ser não deu vazão ao Espírito. Aí ele apaga, e ele fica apagado, e vai ficar apagado. E a salvação, como é que fica nisso? A salvação dele está estabelecida, o Espírito está nele, não está nele o Espírito? Ele está falando para quem ali? Para quem ele está falando? Vamos lá, queridos, para quem ele está falando? Para a igreja. Essa igreja está condenada? Não, ele está falando para a igreja. Só está dizendo para ela o seguinte, olha igreja, você precisa enxergar seu procedimento, ajustar as coisas, para fazer o que tem que ser feito. Você nasceu para brilhar, eu tiro o seu brilho. Não está dizendo que tira a salvação dele. Tirar o brilho não é tirar a salvação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Na verdade, quem tirou o próprio brilho foi o próprio ele. Exatamente, cada um tira o seu próprio brilho, cada um ofusca seu próprio brilho. Entenderam o que eu estou dizendo? Na verdade, ele está estabelecendo esse princípio do verso 3, ele perdeu a perseverança, da outra perseverança. Isso. Ele desfaleceu quando ele devia estar animado. Queridos, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Só para lembrar, olha só, há uma percepção e que ela, de certa forma, ela é chocante. Quando a gente olha para as pessoas, e é bom que se tire isso da cabeça, quando a gente olha para as pessoas, nós passamos muito tempo, essa visão tem que mudar, a gente passou muito tempo da nossa vida chamando templo de igreja. A gente chamou pelo hábito. Mas igreja, pela própria expressão do nome. Paulo, escrevendo no capítulo 6, diz, vós sois templo que habita, que não mora de aluguel, ele habita. João, no capítulo 16, falando sobre a vinda do Espírito, diz, eu vos mandarei o Consolador, que habitará em vós. Efésios, no capítulo 4, no verso 32, diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selado para o dia da... Opa, o Espírito Santo então se entristece, mas ele sai? Não, o Espírito, como diz Paulo escrevendo também aos Efésios, quem é o penhor da nossa herança? O Espírito Santo é o penhor da nossa. A nossa vida foi penhorada em Cristo Jesus e a marca do penhor. Alguém já penhorou alguma coisa? Alguém já penhorou na Caixa Econômica? Poxa, nunca penhorou. Eu também não, mas porque também não tem. Mas quando você penhora alguma coisa, isso. Por aí. Quando você penhora alguma coisa, lá na caixa, eu digo porque eu já vi como é que funciona. Você vai lá, você deixa armazenado lá no cofre e você recebe a carta de penhora. Aquela é a carta da tua penhora no valor. O bem é teu. Está penhorado. Assim como Jesus Cristo, como é que ele penhorou a nossa salvação? Nós fomos salvos por Cristo, mas qual é a carta da penhora? O Espírito Santo. Ele penhorou e disse, você é meu, está selado, eu paguei
Como diz Paulo aos Coríntios, paguei o preço por você. É uma penhora, você é meu. Resgatei. Está pago. A penhora. Aí Pedro, inclusive, diz que nós fomos, como é que é? A cédula, rasgou a cédula, a dívida, que era contra nós. Vocês estão lembrando por causa da música. Que era contra nós, até pegando carona. Aí tu já queria cantar. Lavou na cruz, nos libertou. Não. Volta para o texto. Ora, ele rasgou a cédula. Rasgou a dívida. Pegou a dívida, tomou e penhorou a nossa alma. Amém? Penhorou. Quando é que ele vai resgatar? Quando o Espírito Santo chegar lá e disser, está aqui o teu bem. Eu sou o bem do Senhor. Penhorado. Lindo isso. Anota aí para a gente pregar isso depois, outra hora. Vamos lá. Oi? Tá, aqueceu, tá? Mas daqui a pouco, é porque hoje o clima está ajudando. O servo? Quem? O homem? Olha só. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, que uma vez o homem tendo encontrado com Cristo, é impossível que ele faça Cristo morrer por ele novamente. Está escrito lá. Estou dizendo que está escrito. É impossível que isto aconteça. Ou seja, querida, você fez uma pergunta que é complemento do que eu estava dizendo. Quando a gente olha para as pessoas que entram no templo, a ideia que a gente tem é que todo mundo vai? Calma, não vai não. Vai nada. Tem um monte que fica. Isso, tem um monte, tem 5 virgens loucas, tem o plantio do joio, é tudo na plantação de Jesus. Lembra da plantação? A plantação tinha um cercado e dentro do cercado tinha trigo plantado. Mas veio alguém e... Aí quando a gente olha, diz, todo mundo para o céu. Por isso que a teoria do desviar-se, ela é uma teoria insana. Por quê? O que é desviar-se? Quando não se sabe, porque só quem sabe, quem de fato está lacrado pelo Espírito e é salvo, sou eu, que sei de mim, e o Senhor. Quem mais sabe? Como é que eu posso lançar os olhos dali e dizer, fulano está desviado, porque alguém um dia o excluiu do rol de membros? Como isso pode acontecer? Alguém aí é senhor disso? Isso não existe. Até porque o ato de desvio e de exclusão ocorre em meio a muitas injustiças. Esses dias vieram me procurar, disseram que na igreja, não sei das quantas, lá de não sei de onde, alguém chegou e disse, pastor, eu queria falar com o senhor. Olha, eu cometi esse erro, fiz isso. Ah, é? Igreja, está excluído, pode ir embora. A pessoa chorando, pedindo perdão, dizendo que não ia fazer mais. Como é que pode? Tu se batizou já? Batizou e falou, está excluído, meu filho, vai embora. Tá, você se batizou, mas a sua experiência com Cristo, você teve um encontro com Cristo? Você viu Cristo? Estava lá? Foi o Senhor que você aceitou? Você entendeu isso? O Espírito estava dentro? Não, você não respondeu a minha pergunta. Você teve um encontro com Cristo? Cristo estava lá? Você tinha sensação, sabia o que estava fazendo? Tinha consciência, andava com Cristo, percebeu isto? Essa é a questão. É disso que nós estamos tratando. Não, nós não estamos falando da intervenção dos homens. Estou falando da sua experiência. Qualquer um agora pode chegar para mim e dizer, vai embora. Pode ou não pode? Mas eu e a minha consciência, com Deus é que sei o que eu sou. Davi foi tirado do meio do povo de Israel e foi conduzir 400 gentios. E ele deixou de ser judeu? Deixou? Nunca deixou de ser judeu. Davi foi judeu, morreu judeu. Mas andou no meio de gentios, e conduziu um exército gentil, e lutou contra o povo de Israel. Alguém pode explicar isso? Lutou contra. Se aliou ao rei que lhe apoiou, que lhe acolheu, e da última vez, quando ele foi marchar contra o povo, ele se negou, ele falou, você pode ir que eu não vou. Aí ele falou, quando eu voltar eu te encontro aqui, ele falou, não, talvez você não me encontre mais. De fato ele não encontrou porque ele voltou, porque Saul foi
morto pelo rei que era seu amigo. Mas ele estava lá. Queridos, parem com essa mentalidade de que, olha só, deixa eu colocar uma coisa para vocês, isso não é heresia. Para com essa mentalidade. Servir ao Senhor, estar dentro de um templo é necessidade bíblica. Está escrito, aqui nós aprendemos muita coisa. Mas tem alguns que estão perambulando por aí, que esses vão ser achados pelo Senhor, com certeza. Esses vão ser achados. Eles têm consciência, eles são servos, conhecem o Senhor, e está lacrado, está por aí. Uma hora eles vão entrar no... eles vão aceitar, eles vão para o céu porque eles vão entrar num templo. Servir ao Senhor é necessário, estar na casa de Deus é necessário. Mas tem muita gente que está perambulando por aí que vai encontrar o seu caminho, com certeza, e vai chegar na glória, porque tem experiência com Cristo, vive com Cristo, e está vivendo. O fato dele agora não estar dentro de um templo, não quer dizer que ele não está na igreja de Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Será que eu estou falando de heresia? Será que ninguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Na igreja não, no templo. No templo. Não. Você seguir a Cristo, você está no templo. É uma questão de necessidade. Agora, existem casos, eu estou falando das exceções. Estou tratando das exceções. Eu não estou tratando da regra. A regra está aqui. As exceções as que nós certamente... O que eu estou querendo deixar claro para vocês, e não enganá-los, é de que a gente não pode fechar o ciclo e ficarmos com medo de dizermos determinadas coisas, como se alguém dissesse hoje, pastor, não fala porque amanhã fulano vai embora. É problema de fulano. Ele já tinha premeditado isso, é problema dele. Ele mesmo estabeleceu o veredito para ele. Agora, se você me perguntar para onde eu vou, para lugar nenhum, eu vou ficar congregando, vou estar no templo e vou ficar convivendo com as pessoas. É isso que eu penso, é isso que eu quero fazer. E é isso que a Bíblia me manda. Agora, o que eu estou dizendo é que existem os casos em que você vai encontrar, e eu não, o Senhor vai encontrar alguns no meio da multidão, que ele teve um encontro com Cristo, está ali, viveu ali por uma questão, por exemplo, muitos que já viveram alguns atos de injustiça. E o camarada ele sabe a quem ele serve, ele sabe quem é o Deus dele. Ele só precisa um dia ser achado por alguém para servir ao Senhor, servir melhor ao Senhor. Mas ele precisa, entendeu? Isso. Peraí, deixa ela falar lá que ela está levantando a mão toda hora. Feito nada. Entenderam? Entenderam o que eu estou falando? Não é a questão, isso, não é a questão do ato. Não é a questão do ato. Não é a questão do ato. É a vida. É a vida. O que a gente não olha muitas vezes é para a vida. A gente olha para o ato. Mas ele foi para tal lugar? Não, queridos. Quando olharmos para o texto, quando ele diz, eu apago tua luz, ele não está tirando salvação de ninguém. A Bíblia não está dizendo isso. Ele só está dizendo o seguinte, igreja, povo, pessoa que serve a mim, se você não tomou determinada atitude que eu disse para você tomar, o que é que eu vou fazer com você? Apago sua luz. Deus tem autonomia para fazer isso. Ele não está dizendo que você vai perder a glória, a salvação, a ida para a eternidade, mas ele apaga a tua luz. Você era uma pessoa ativa, você era uma pessoa que tinha sinergia, contato com Deus, você ouvia Deus falar, de repente, as pessoas olham para você e dizem, fulano agora não produz mais nada. Não produz. Enquanto ele não tomar uma atitude, ele para de produzir. E isso é normal. É só você olhar no meio do povo, dentro de um templo, que você vai ver muita gente que produzia e não produz mais. E você vai ver outros, porém, que estavam vivendo uma situação complicadíssima, ele, Deus, de repente ele dá um basta naquilo e tu vê que ele começa a reagir de novo, a crescer. Aí tu vê, ele voltou. E ele começa a voltar e começa a acelerar de novo, igual a minha cabeça, com as válvulas aquecendo. Aí ele vai... E vai embora, e vai fazendo a obra. Entenderam o que eu estou falando? Nunca viram esses quadros? Ele não deixou de ser servo, não deixou de ser igreja. Mas num dado momento, pela desobediência, ele deixou. O Senhor foi lá e
pegou no pavio e apagou a chama. Está apagadinho. Mas nesse momento, que a chama apagou, a pessoa olha e diz, não quero mais. Não é não quero mais. Não, estou dizendo isso não. Não estou dizendo isso não. Quando você diz não quero mais, por favor, olhem para o texto, mais uma vez. Pedro diz o seguinte, ele diz, olha, antes você, melhor fora não ter conhecido do que ter conhecido e saído. Dentro do reino, querida, tem gente que encontrou-se com Cristo e tem aquele que conheceu a Cristo. O que conhece a Cristo, não faz diferença para ele entre estar ou não estar, porque ele nunca teve a experiência e Cristo não, entendeu? Por isso que eu te fiz a pergunta. Ele nunca teve o Espírito Santo dentro dele, porque a Bíblia diz que uma vez tendo encontro com Cristo, nunca mais se encontrou, está lá, Hebreus capítulo 6, se encontrou, Jesus não morre de novo por ele, só convém morrer uma vez. Eu me encontrei com Cristo, me estabeleci, posso tropeçar, posso me balançar, mas como disse Paulo, eu sei em quem tenho e estou bem certo. Não é questão de se afastar da igreja, é questão do templo, é questão de nunca se afastar de Cristo. Não, eu vou embora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Decisão premeditada é falta de conhecimento de Deus. Decisão premeditada é falta de conhecimento de Deus. Porque se eu estou aqui e eu premedito não estar diante de Deus, é porque eu nunca estive na presença de Deus. Aí você encontra alguém que lá no futuro diz, fulano que estava desviado voltou. Porque agora eu tive uma experiência. Agora talvez ele tenha se encontrado com Cristo. Agora ele tenha visto Jesus. Mas durante muito tempo ele foi um mero conhecedor de Jesus. Ele conhecia, ouvia falar. Ouvia falar. Mas, meus irmãos, isso é muito parecido. Meus irmãos, quem conhece Jesus e encontra-se com ele e é selado pelo Espírito, sabe quando ele vai querer sair da presença dele? Nunca! Pode escrever isso. Escreva aí. É o que está na Bíblia. Nunca, nunca ele vai, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Ele sabe o que ele tem dentro dele. Querido, ele sabe. E ele não aguentaria. Isso, bem lembrado. Ele jamais conseguiria ficar distante do Senhor. Ele sabe que está errado, ele sabe, mas ele não larga o osso. Rói até o fim. Fica ali, ó. O Senhor ali dizendo, ele admite, fica junto. Quando eu falar da igreja de Sardes, de Laodiceia. Quando eu falar da igreja de Laodiceia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando ele estabelece o parâmetro entre crente, quente e frio. Aí ele vai tratar do morno. Aí você vai entender que o frio é o servo. Está lá. Mas o morno é um inconstante que não sabe quem ele é. Aí ele diz, eu te vomito. Mas vomito por quê? Porque, na verdade, ele nunca soube o que ele era. Mas o frio sabe quem ele é. Não, o frio sabe quem ele é. O frio sabe que ele está mal, o frio sabe que está afundando. E ele sabe quem é o Deus que o socorre. Amém? Assim como o quente sabe quem está deixando ele aquecidíssimo. Mas o morno, ele nem sabe que é quente, muito menos que é frio. Se alguém disser que ele é frio, ele não aceita. Ele cocheia entre dois pensamentos. Então ele não sabe quem ele é. E não é o fato dele frequentar a igreja. Deixar isso aqui claro, Kate, sua pergunta foi boa. Não é o fato de frequentar a igreja. Ninguém está avaliando pessoas porque frequenta o templo. Porque resolveu sair e cruzar a porta. Mas é pela experiência. Antes de qualquer pessoa dizer para você, estou indo embora, Kate, só pergunta para ela. Você sabe quem é Jesus? Ele mudou a tua vida? Está dentro do teu coração? Serve ao Espírito? Você tem o Espírito dentro de você? Se ele tiver te dado essas respostas, eu duvido que ele mude, ele apenas muda de lugar, mas em tese ele continuará, quero ouvir a palavra, sendo servo. Porque nenhum que aceitou Jesus deixa de ser servo. Nenhum. Senão é uma contradição bíblica. Se eu disser que quem tem Jesus no coração e é selado pelo Espírito deixou de ser servo, retira tudo que eu disse. Retira o que eu disse. Olha,
Eu acho que a única situação em que ela pode querer se arrepender e ficar confusa, que isso poderia ser gerado, talvez, era por ela não entender quem é o Deus dela e quem ela é. Eu acho que só nessas circunstâncias. Porque se você, no mínimo, entender quem é o seu Deus, não importa saber quem você é. O salmista diz no capítulo 30, enquanto eu errava, doíam os meus ossos, doíam, enquanto eu não confessei ao Senhor o meu erro, os meus ossos doíam. Queridos, intimidade com Deus é uma coisa muito séria. E isso, entendeu o que eu estou falando? É. Ó, Judas, o que ele sentiu, não foi arrependimento. Ele sentiu remorso pela lei, porque a lei dizia que um judeu não podia vender jamais. Então o arrependimento dele foi ter infringido, porque quando ele chegou lá para devolver as moedas, o sacerdote disse, tem sangue nessas moedas. Por que eles disseram que tinha sangue? Porque a lei dizia que vender um patrício, vender um judeu, era tornar maldito o ato. E Judas voltou desesperado, porque aquele valor ali era um valor maldito. Ele se arrependeu, não foi de ter matado Jesus. Ele se arrependeu de ter ouvido o que ouviu dos sacerdotes. A questão da legalidade. Por isso que Jesus, senão seria contradição quando Jesus disse, até este, se tivesse se arrependido, está escrito. Entenderam ou não? Davi é prova disso. Também. Menos, sabia disso, ele sabia. Só que para ele o espírito realmente saía, se retirava. No nosso caso, não sai. Entenderam o que eu estou dizendo? Entenderam ou não? Eu não estou criando filosofia não, nem teoria. Senhor, está escrito lá, ainda está escrito, em Mateus, nem todo aquele que me diz, capítulo 25, se não me engano, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, está escrito, gente. Cara, aí ele ainda foi argumentar com o Senhor, dizendo, olha, eu fiz milagres, expulsei demônios. Qualquer um pode fazer isso. Em nome de Jesus, até o bêbado da esquina ali, caindo de bêbado, olha assim para um demônio e diz, sai em nome de Jesus. Depois morre e dorme. Mas se ele disser, no nome de Jesus, não é o sangue de Jesus que tem poder. É o nome de Jesus. Está escrito, no nome dele há poder. Não está escrito, no sangue há poder. Está dizendo, no nome. O nome de Jesus tem poder. Carrega poder. Não precisa nem apresentar Jesus, basta falar o nome. Basta falar o nome. Entenderam o que eu estou dizendo? Está na Bíblia. É nisso que eu creio. E pronto. Não precisa criar sensacionalismo. Fala, Jefferson. Só tem uma, graças a Deus. Coisa boa. Depois que eliminar essa sua dúvida, nunca mais você terá dúvida. Coisa boa. O camarada chegou para mim um dia desse e falou, eu tenho um problema. Eu falei, que glória. Vamos fazer o seguinte, nem precisa dizer qual é o teu problema, eu vou trocar os meus pelo teu, vai? Aí ele, não, que isso? Eu falei, então fala o teu problema, já que você só tem um, fala a tua dúvida. Isso. Isso, não, exato. Isso. Isso. Não é voltar. O que ele diz é, Jesus não pode morrer de novo por ele. Não pode. Mas você acabou de dizer, não é questão de cair, ele fez a obra, isso não quer dizer... Acabamos de ler o texto. Olha lá, vamos lá. Vamos para o capítulo 25. E em teu nome expulsamos, falamos e curamos os... Aí o Senhor vai olhar para ele e vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos... Ele estava aqui dentro. Precisa falar mais? Estava aqui dentro. Ele fez tudo o que você acabou de falar. Mas encontro com Cristo ele teve? Com o Salvador?
Porque no dia que ele se encontrasse com o Salvador não precisaria estar morrendo todo dia para ele ser salvo. É uma vez só. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. O texto de Hebreus está dizendo que uma vez, Jesus tendo morrido, não precisa morrer de novo. Claro, não participou do Espírito Santo, amigo. Ele participou da obra do Espírito. Quem está aqui dentro participa. Vamos lá? O que você está fazendo aqui agora? Pode ser que você não seja um deles. Pode ser que você não vá para a glória agora. Você está ou não está participando da obra do Espírito? Está ou não está? Mas eu tenho dúvida. Eu estou conjecturando. Tenho dúvida se ele está em você. Mas está participando da obra do Espírito? Então. Tudo que está acontecendo aqui é obra de quem? Então. Você está participando. Está participando da obra do Espírito. Tudo que acontece, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, olha só, vamos para a Bíblia. Bíblia, vou falar de novo. Bíblia, está escrito lá. O Espírito Santo vos conduzirá a toda a verdade. Ora, se eu estou aqui, esse ambiente é ambiente de atuação de quem? Do Espírito. E os movimentos ocorrem por meio de Deus, do Senhor, por meio do Espírito Santo. Para a glória de quem? Não, para a glória de quem? Vamos ser mais específicos. Não, para a glória, Jesus Cristo disse, e Ele, o Espírito Santo, testificará de mim e me dará glória. Então é para a glória de quem? Como está escrito, vamos ler como está escrito. Ora, qualquer movimento que aconteça aqui dentro, por mãos de salvos ou não, é obra do Espírito. E o Espírito não vai se negar, ele vai usar. Ele vai usar. Ele não usou uma mula? E a mula agora está no céu? Está no céu a mula? Mas foi usada. E foi usada por quem? Ele não usou o galo? E o galo está onde? No céu? Está lá o galo. Oh, aleluia. O galo não está no céu, no entanto, o galo foi um instrumento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ser um instrumento, nós seremos, assim como as pessoas também são instrumentos na mão de Satanás. Tem muita gente com espírito que é usado por Satanás. E nem por isso Satanás entrou nele. Mas tem muita gente que está lá fora, que o diabo manipula a vida dele, que o espírito, num dado momento, pode simplesmente chegar por fora dele e manipulá-lo. A Bíblia diz que Deus usa maus e bons. Está escrito, criatura de Deus. Está lá. Cara, eu vibro com a palavra, porque está escrito o negócio. Está lá. Alguém colocou lá. Aí eu me largo naquilo ali. Isso. Só, não precisa ir muito longe, lembrou de Ciro? Nabuco, quem usou? Foi o diabo? Deus chegou e disse, Nabucodonosor, você vai pegar uma tribo e meia e você vai trazer para cá, Nabucodonosor. Está ouvindo? Sim, senhor, trouxe. Quando chegou lá, Nabucodonosor cantou de galho, ele falou, Nabucodonosor, vai pastar, porque você está achando que é Deus. Paste, coma no mato. Sumiu o rei, ficou um tempo sumido. Daqui a pouco vem Nabucodonosor igual um galinho velho de terreiro, ciscando no meio do pátio, o povo, o rei está maluco. O rei está maluco não, Deus fez ele comer da erva do campo, lá dentro do mato, para ele saber que ele não era nada. Aí ele voltou, aí o texto diz que ele foi ficando de pé, ficou ereto, e voltou a ser rei de novo, e todo mundo, o rei agora está recuperado, deixou de ser pirado, deixou de ser maluco, parou de tomar Rivotril. Aí voltou, não estava tomando Rivotril coisa nenhuma, Deus pegou o rei e fez dele o que bem quis. Aí Deus pegou o rei Ciro de novo e disse, Ciro, seguinte, eu vou te colocar aí para trabalhar contigo um tal de Neemias e um tal de Esdras. Tu vai me fazer amizade com ele, depois eu vou dar uma ordem para você, tu vai fazer exatamente o que eu estou te mandando, tá bom? Quem era Ciro? Um persa, um medo persa, herege, porque o medo persa tinha no mínimo 300, 400 deuses para adorar. Aí ele chegou, Ciro, seguinte, manda Esdras voltar. Ciro, agora eu quero que você mande Neemias. E outra coisa, manda o povo todo, tá? O restante pode mandar com ele agora. Manda agora. E dá provisão. Eu quero que você dê comida, eu quero que você dê água, e eu quero que você dê esse povo, libere para ele sair e proteja até um determinado lugar, como está escrito lá. Quero que você proteja o povo, que eles vão até lá porque eles não têm armas. Senão eles vão ser caçados pelos outros. Assim mesmo Ciro cumpriu. Sim, senhor,
Vou fazer, Senhor, vou fazer. Foi lá e fez. E Ciro foi para onde? Sei lá. Mas fez o que Deus mandou. Deus vai usar quem Ele quer. Quando Deus não encontra um homem que possa ser usado e que tenha essa intimidade, que possa se colocar nas mãos dele, Deus vai pegar um coqueiro e mandar o coqueiro andar e pregar o evangelho. Vai ter coco caindo da cabeça de muita gente. E quando cair, vai sair uma página da Bíblia. E disse Jesus. Porque Deus quer. Deus é Deus. Ou vocês estão achando que Deus é o quê? Deus é Deus. Deus, Ele é Deus, Senhor. Sopra onde quer, faz do jeito que quer, Ele é Senhor. Ah, eu quero agora que o Zezinho das Couves faça isso. Zezinho das Couves, eu nem sei, ele sabe muito bem, Zezinho das Couves, tu vai para o inferno porque a tua atitude é condenatória. Mas eu quero que você faça isso agora. O Zezinho das Couves vai lá e faz. Aí o Zezinho das Couves foi usado por Deus. Foi. Vai ter Zezinho das Couves usado por Deus, Mariazinha, Ugolina, Jumentinha, tudo que tiver no meio do caminho que Deus quiser usar, Ele vai usar. Mas não necessariamente ele será salvo. Deus vai usar. Vocês acham que os médicos, muitos deles que estão pesquisadores, cientistas, que foram manipulados por Deus, eu estava falando hoje ali embaixo, para aquela menina ali, ora, o ato do corte cesárea, da intervenção cesárea, foi uma manifestação pura de Deus, e quem descobriu foi para o céu? Não sei se serviu ao Senhor, não sei se aceitou Jesus, mas descobriu uma coisa, foi manipulado por Deus, pode ter ido para o inferno, sim ou não? Cara, quem descobriu a anestesia, o cara é um crânio, estava lendo a respeito. O cara que descobriu a anestesia é um cara inteligentíssimo, é um crânio, extremamente manipulado por quem? Pelo diabo? Por Deus, porque sabia, Deus estava vendo o povo sofrer, a humanidade sofrendo. Caramba, para arrancar alguma coisa, Jefferson, se fosse com você hoje, seria assim, tu ia tomar uma garrafa de rum, tu ia morder um pedaço de pau, e o cara ia pegar um troço de intervenção e meter no teu corpo e arrancar a sangue frio, se você não tivesse bêbado. Hoje não, o cara chega lá, local, tchum, uma aplicaçãozinha. Tu não sente dor nenhuma, ainda acorda rindo. Ainda vão te visitar, te dão um lanche, te dão... Pô, que não deveria. Aí levam, o cara que fez isso foi para o céu? Não sei. Mas se não foi, foi usado por quem? Não pode ter sido usado pelo diabo. Porque isso não é obra diabólica. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Como é que ele vai fazer uma coisa que vai beneficiar a humanidade? Estão entendendo ou não estão entendendo? Ó, isso aqui para todos nós. Sabe o que é isso? Sabe o que eu estou dizendo, sabe? Abram, ampliem a visão. Olhem para a Bíblia. Parem de crer nesses pensamentos eruditos, arcaicos e loucos que muitos já disseram. Abram os olhos. Vejam longe, porque Deus quer que vocês vejam longe. E só se pode ver longe? Só se pode ver longe? Está aqui, ó. Querem ver longe? Amem a Bíblia. E façam dela o manual de vocês. Aí você vai ser mestre. Aí você vai dominá-la. Aí você não vai ter dúvida. Você vai olhar para a Bíblia assim. Excelente. É isso aí mesmo. Já falava que a terra era redonda e que repousava nas mãos de Deus. Está lá escrito. A Bíblia tem resposta para tudo. O cara que descobriu a primeira mina de petróleo, ele leu onde? Em Jó, capítulo 23, ele diz, e a tua terra tem betumes na sua... como é que ele dizia? Está escrito lá, e na tua terra tem betumes que está... Ele simplesmente foi para o lugar onde o texto foi lá e fez a perfuração. E descobriu o quê? Ouro preto. Poxa, que bom. Sagrada, meu irmão. Manda ver. E a católica? A Bíblia católica? Não, tu falou da Bíblia Sagrada. Não. A Bíblia é sagrada ou é sagrada. Ela não pode ser sagrada católica, sagrada ortodoxa, sagrada. Isso é só uma questão de palavra. Eu respondi para ele. Tentei explicar da minha forma. A Bíblia Católica está falando a verdade. Não, pastor, é complicado. Não, rapaz, a Bíblia Católica está falando a verdade.
Ele falou, não, que só muda algumas traduções e tal. Não, a Bíblia Católica está falando a verdade. O problema não é falar a verdade. A Bíblia tem 7 livros que não deveriam estar, que são chamados de livros apócrifos. Livros apócrifos quer dizer o quê? Então, se ele pegar ela e praticar ela, é como se ele estivesse praticando essa aqui também. Rapaz, a Bíblia que alguns usam, que Silas Malafaia vende, é Bíblia Pentecostal. Mas ela é sagrada. A Bíblia que Silas Malafaia também vende, que coloca na capa rosinha, que as mulheres estão comprando, Bíblia da mulher. Mas ela também é sagrada. Tá, tudo bem. Então eles pegam e mudam algumas coisas e não usam ela. Não, eles não mudaram nada. Se mudar, Eles é só acrescentaram 7. Nós temos 66 livros que são considerados pela Septuaginta como livros canônicos. Ou livros... Eles. Nos idos de 800 e alguma coisa, 900 e alguma coisa. Estão. Macabeus, Tobias, mais propriamente dito, estão fora. no período dos São 7. Mas o restante é tudo igual. Se você vai para o... Só um momento. Se você vai para o capítulo 135, se não me engano, de Salmos, que fala dos deuses, que são falsos deuses, feitos por mãos de homens, você vai ler aqui e vai ler lá. Já resolveu? São os apócrifos. Agora, olha só, vocês, 73, são 7 a mais. São 66 nossos com 7 a mais deles. 7, 3. Eles têm Tobias 1, Tobias 2, Macabeus, acho que é Macabeus 1 e 2. Eles têm Judite, é um livro de Judite. Tem 2 que, tem Tobias acho que é 1 e 2, Macabeus 1 e 2, Judite, são 5, tem mais 2 livros que eu não lembro agora. Tem o Eclesiastes nosso e eles têm o Eclesiástico deles. Então, são 7 livros a mais. Eles têm 7, 3. Mas deveria ser também, é a mesma coisa. Entendeu? A gente colocou Mateus e Marcos porque para nós santidade é vida. Para eles criaram o estereótipo de um santo para servir. Mas há muitos anos atrás isso não existia. O que você conhece hoje, Márcio, e o que muita gente conhece hoje é fruto de um avanço necessário para eles em relação ao sincretismo. A mistura dos deuses, para que agradasse, para que fosse satisfatório, para aquilo que eles queriam. Então, Mateus assumiu uma função de santo, ele é santo. Entendeu? Exatamente, juntaram as pessoas, cada um fornecia o seu santo e estava todo mundo ali dentro, que era isso que eles queriam. Entendeu? Mas, o que está ali, que na verdade não é praticado, e aí a gente prova mais uma vez, né? Vocês já acabaram com o meu tempo mesmo? A gente prova mais uma vez que o que está ali dentro é a mesma coisa que o eunuco, como é o nome daquela criatura? O eunuco de Candaça, da rainha Candaça. Ele estava no meio do caminho, ele tinha a Bíblia na mão, ele lia e não, porque só se entende quando se tem. Amém? Olha o meu riso de alegria. Você pode pegar a Bíblia, pode querer fuçá-la, pode querer virá-la pelo avesso, você pode ser o maior intelectual do mundo, neném, do mundo. Requisito? Ter o Espírito Santo. Não tem? Ha! Vou rir, vou ficar rindo, porque vai filosofar, vai falar um monte de heresias para mim, mas quando um homem de Deus falará com poder, porque virá do Senhor por meio ele vai continuar falando, e são letras, mas essa palavra ela é poderosa, ela não é mágica não, ela é poderosa em Deus. Tudo que sai dela tem poder, tudo, ainda que seja dito pela boca de um galo, de uma jumenta, mas tem poder. Amém? A jumenta ficou famosa, porque a mula ficou famosa, a gente fala dela até hoje. Vamos terminar só esse verso, vocês me arrasaram hoje. Estou arrasado. Aí, vocês me sabatinaram legal. Aí eu me senti em pleno concílio consagratório. Toma ele paulada daqui, paulada de lá. O outro veio para me jogar na forca. Porque eu estou lendo, pastor. Eu falei, que está lendo. Caramba, o gesto me pegou assim, de espanada. Oi? O Jefferson me pegou assim, de socos e pontapés. E eu tentando, falei, cara, tem que respirar. Poxa, graças a Deus. Vamos lá. As perguntas são boas, eu não estou falando que foram ruins, não foram boas.
Vamos lá. 2, 6. Ele diz, tens, porém, isto, que aborreces. Eles tinham, nem todo mundo tem seus erros plenos. Sempre tem algo de bom. Eles tinham muita coisa que tinham deixado para trás, mas tinha uma coisa boa, que eles ainda mantinham. Eles aborreciam que obra? Eu falei no início dessa lição. A obra dos? Isso. Nicolau, cara. Vocês leram no início da carta, quando eu falei, vou falar sobre isso, é a obra dos nicolaítas. Nicolau se autodenominava apóstolo. Ih, tem muita gente fazendo isso hoje. Nicolau chegava e dizia, eu sou apóstolo, eu sou o cara. Aí o povo de Éfeso pegou e testou Nicolau. E quando testou, Nicolau não passou no teste. Nem negativo. Aí Nicolau não passou no teste. E qual era a doutrina de Nicolau? Nicolau chegou no meio do povo e disse o seguinte, olha só. A mulher é de um homem só, porém o homem... E isso ganhou adeptos dentro da... E o pastor e o líder da igreja não sabia o que fazer. E Nicolau estava lá no meio. E Nicolau dizia, não, isso é de Deus. Vocês vão ver isso agora e vão ver quando eu falar da igreja de Pérgamo. Quem quiser, leia lá em Pérgamo, que ele está falando a mesma coisa. Nicolau espalhou, rapaz. Psh, Nicolau fez adeptos. Saiu de Éfeso e foi parar, o ensinamento dele foi parar em Pérgamo. Podem dar uma olhada lá. Aí ele falou, eu tenho, porém, um fator positivo a seu favor. Vocês aborrecem a obra dos... Aí, aborrecem, tá? Eu esqueci, coloquei um S. Aborrecem os de Nicolau, ou seja, aqueles... Nicolau quer dizer conquistador. Nicolau, né? Lá dentro, pregando para os outros homens. Vai lá. Defendiam a poligamia. Eram de um segmento cristão. Novidade para hoje? Não. Tudo que acontecia lá, acontece. A única diferença é que naquela época não tinha iPod, iPad, smartphone, né? Televisor de 55, 80 polegadas. Né? Tinha nada disso. Mas, mesma coisa, não mudou nada. Aí ele diz, vocês aborrecem a obra dos... Anotaram isso aí? Eles não concordavam, realmente estavam certos, e o Senhor estava feliz por esse ato deles. Mas tinham alguns outros que eles não estavam praticando. Ok? Por isso que eu disse que a igreja não estava destruída. Ela tinha um vínculo, ela só estava... Aqueles que estavam vivendo afastados só estavam apagados. A partir do momento que eles se dessem conta e voltassem de novo, a chama ia acender. O problema era esse. É simples assim. Às vezes, quando a gente ouve falar de uma coisa da palavra simples, né, a gente diz, caramba, mas será que é tão simples assim? Será que é tão complicado? É simples. Somos nós que complicamos. Vocês sabiam que se eu chegasse aqui e dissesse a partir de hoje, crente só é crente se entrar aqui de armadura medieval, uma espada de 50 quilos, e se não chegava para o inferno. A maioria ia entrar e todo mundo ia ser devoto. Porque as pessoas gostam das coisas difíceis. Elas, para experimentar... Teve uma pessoa que eu conversei, que não é daqui, que ela disse assim, eu vou para a igreja de não sei das quantas, porque lá tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu falei, você vai por quê? Ele falou, não, porque eu tenho que ir para um lugar muito difícil para ver se eu sou crente lá. Eu falei, meu Deus, está pegando. Quase que eu digo para ele, constrói uma solitária no subsolo e vai viver lá. Ora, porque se o camarada quer encontrar dificuldades para ele, que Deus é esse? Ele é fraco, muito fraco. Não se serve a Cristo impondo suas próprias dificuldades ou achando que você vai ser crente se você se ataviar dos pés à cabeça ou se ficar nu. Faz diferença? Faz? Faz não. Qual a diferença se você não sabe em quem você tem crido? Paulo disse, eu sei em quem tenho e você sabe. A pergunta é, você sabe em quem você tem crido? Sabe? Agora vem a segunda. Sabe que ele é poderoso? Porque Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Como se não bastasse, ele disse, estou bem certo para guardar o meu tesouro, eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Esse garoto também está, e ele não ouve. Ele nem sabe o que eu disse, mas ele sabe, porque senão ele não estaria aqui. Vamos lá?
para terminar, pode ser o último? O último. Aí ele diz, agora vem a parte final. Passa aí, ô Thalitinha. Pô, a menina já está com quase 2 metros e eu continuo chamando-a de Thalitinha. Thalitinha. Aí. Avisos. Aviso. Ele diz, quem tem... Por que ele diz quem tem ouvidos? Por quê? Vamos... Isso, garoto. Tu já disse lá. Pô, eu pensei que tu... Ele diz quem tem ouvidos, por quê? Não é o fato do camarada ser surdo. Ele chama a atenção do ouvido, porque lá atrás, a Bíblia está dizendo o seguinte, que a fé vem e ouvir o quê? Então, quem está falando é a própria palavra. Por isso que ele chama a atenção do quem tem ouvidos. Ele vai dizer isso por 7 vezes. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos. Por quê? Porque o ouvido é a geração da fé. A fé é o que é dito pela palavra. Então, se ouve a palavra, se guarda a palavra e se alimenta... a fé. Você guarda a palavra e alimenta a fé. Amém? E você vai comendo a palavra todos os dias. A sua alma tem que ser um armazém da palavra. E todo dia você come. Muito ou pouco, mas come. Tem que comer? Tem que comer? Sempre. Sempre. Constantemente. E eu continuo dizendo, cara, eu devo ser um revolucionário desse de marca maior, né? Não se pode definir alguém que vive em contato com Deus pela palavra, porque abriu um verso e leu naquele dia. Não qualifique, porque pode não ser nada. Ele simplesmente abriu, não leu, mas não entendeu, não meditou e não praticou. Então ele não fez nada. Aí vai dizer, pô, então não vou ler. É problema teu. Agora você tem que pegar, abrir, ler, meditar e aí você leu. Aí, de fato, você leu. Agora, se você abrir a Bíblia, o que adianta eu ler? E foi, Judas se enforcou, e não sabia o que Deus está me dizendo. Aí eu fecho a Bíblia, vamos começar o dia para trabalhar. Judas foi e se enforcou. Não quero nem pensar nisso, senão eu vou me enforcar também. Não tem nada a ver. Você tem que pegar a Bíblia, olhar para ela, seja ela aberta ou seja ela aqui, ó. Por exemplo, não é por vanglória, não. Não é por vanglória, estou falando o que eu faço. Eu não leio a Bíblia aí. Eu leio a Bíblia aqui. Eu vou lá. Bom. Excelente. Aí mais tarde eu vejo uma coisa, eu vou lá. A Bíblia. Excelente, gostei. É por isso que um dia desse eu estava delirando, que eu estava avaliando um texto. Eu estava sentado assim, de repente eu comecei a pensar. Falei, pô, coisa interessante, cara. Aí fiquei ali, vendo o texto passando assim na minha frente, e eu virando a página. Bom. Não, é maluco? É coisa de doido, então eu sou. Eu fico assim. Eu fico às vezes parado assim, aí eu fico lendo a Bíblia. Poxa, que legal. Aí eu vou passando a página. Pô, muito bom. O livro de Eli, ele lia, passando aqui. Às vezes eu fico assim, eu vou lendo, vai passando, aí vou virando as páginas. Poxa, muito bom aquilo ali. Eu vou navegando naquilo ali. Aqui, ó. Eu não precisei abrir o livro. Já estava aberto. Aqui. Ensina alguma coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O dia a dia, você vai vivendo aquilo. Então, eu tenho um hábito, que se quiserem seguir, sigam. Para mim é bom. Acontece qualquer coisa ao meu redor, na mesma hora. A minha mente já faz por automático. Na Bíblia está escrito isso. Então eu já me resguardo. Opa, na Bíblia está dizendo isso. E tanto é que já sai assim automático. Eu estou conversando com as pessoas e às vezes por automático eu digo, mas na Bíblia está escrito isso. Pode ser crente, pode ser não crente, estou pouco me lixando. Eu acabo comentando, assim, por automático. Não, mas está escrito isso. Ah, não, mas o pensamento é esse. A pessoa olha assim para mim, meio assustado. Eu digo, pô, interessante. Mas eu estou falando da Bíblia. Assim por nada. Teve uma pessoa que eu fui conversar, aí, não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas a Bíblia diz isso. Aí ele parou a conversa e disse, vem cá, cara, tu só fala da Bíblia, tu não tem opinião própria, não? Eu falei, teu não. Eu falei para ele, teu não. Não tem opinião própria, não. Não tem mesmo. Vou falar o quê? Vou falar que eu tenho? Não tenho, não. Aí ele diz, quem tem ouvidos, a fé vem. Aí ele diz, ouça o quê? Ouça o quê?
Ouça o que o Espírito, cada parte dessa é importantíssima. Isso é, quer jogar fora o osso? Não joga não, porque tem um tutano. Irmão Carlos já comeu muito tutano na vida. Tutano é forte. Ele diz, não é ouvir qualquer coisa, é o que o Espírito... Aí você vai lá um pouquinho, volta lá em João, o texto diz, eu já repeti, o texto diz que quem revela a verdade é o... Então está mentindo aquilo ali? Não, eu ouço porque a fé vem, mas eu ouço que vem de quem? Que vem da parte? Quem é o canal? O Espírito. O canal é o Espírito. Que fala, Deus fala pelo Espírito e chega até os meus... que sejam físicos ou espirituais. Eu estou alimentando então a minha... Eu disse, a palavra vai sendo armazenada dentro de você. Você não pode deixar que o paiol fique lotado, você tem que praticar. Então tem que esvaziar o paiol para ter mais palavra dentro de você. Amém? Aí ele diz, ele revela o Espírito revela toda a... Está escrito lá em João. Ele diz... Depois disso ele fala, ouça o que o Espírito diz, porque ele tem uma coisa boa para dizer. É uma promessa. Qual é a promessa? Ao que vencer, vai comer da árvore do fruto da árvore que está no meio do... O que é que ele está falando? Ele vai falar o tempo todo, vida eterna. Comer do fruto que está no meio da árvore é uma alusão ao Gênesis. Olha o Gênesis, vamos lá para o início. Então não é coisa do fim, eu estou falando de Gênesis. Ó. Lá no Gênesis. E quando nós formos estudar a igreja de Esmirna, ele vai falar da árvore da Gênesis de novo. Vamos voltar. Apocalipse. E eu estou voltando. Toda hora lá atrás. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O Gênesis, comer do fruto, era exatamente aquilo que Adão e Eva, por obediência, não deveriam, mas agora, quem estiver com Deus vai poder comer. Isso. Entenderam o que eu estou falando? E quando ele falar do maná em Pérgamo, vamos voltar para onde? Para a Arca do Concerto. Amém? Deu para entender? Ali, ó. Comer da árvore pode significar vida eterna. É o símbolo. Comer da árvore é vida eterna. Amém? Então, comecem a ajustar. A Bíblia, só para terminar, tá? A Bíblia, ela não se contradiz, nunca se contradiz. Ah, mas eu li uma palavra. Se você tem dúvida, quando leu alguma coisa que ela te causou impacto, por uma palavra, por uma frase, pegue aquela frase, tire-a do contexto e vá procurar no restante da Bíblia algum lugar que diga que ela pode estar certa, ou então você vai descobrir que o sentido não era aquele, muito simples. Aí está lá, vou dar só um exemplo para a gente terminar aqui, senão eu vou ficar a noite toda. Aí está lá, e Deus se arrependeu. Aí você diz, caramba, Deus se arrepende. Ah, eu vou falar isso para o pastor. Não vai falar comigo não, pecador. Pega a palavra, pega a frase, e Deus se arrependeu, e vai lá para o resto da Bíblia andar com ela. Deus se arrependeu, onde é que Deus se arrependeu? Aí tu vai lá, mais um pouco à frente e diz, e Deus não é homem? Aí diz, pô, pastor, se eu descobrir isso, vai dar um parafuso, minha cabeça vai entortar de vez. Não, é simples, aí você já vai partir de duas fontes. Tem uma que diz que Deus não é homem para que se arrependa, e tem outra que diz que Deus se arrependeu. Aí você vai estudar, que você é um camarada inteligente, uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, vai juntar as duas coisas, porque supostamente estão em contradição, e quando você pegar o termo original, vai avaliar, está no aramaico. No aramaico não havia promessa, palavras para que o homem, para que Deus, porque Deus é perfeito, então Deus não tem sentimento de erro, o arrependimento vem pelo erro. Como Deus não erra, ih, rapaz, Deus não erra, então ele não pode se arrepender. Aí o arrependimento para Deus lá era um sentimento que Deus tem. Triste? Deus tem. Opa, Deus tem. Ticou. Então isso aqui é tristeza. Pronto. Saiu da tua heresia. Está resolvido o teu problema. Agora, se você não quer ter trabalho de conhecer a palavra, e como diz o profeta, prosseguir em conhecer, aí, meu filho, paciência.
Nem a base de paulada você vai conseguir, nem abrindo o teu cérebro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou não? Então pega o texto. A Bíblia, o primeiro ponto de revelação bíblico, ela se auto-revela. Ela tem respostas dentro dela mesma. Até mesmo essa tristeza não pode ser levada ao pé da palavra tristeza em si, o abatimento, né? Porque essa tristeza, para o nome de Deus, se entristeceu. Não pode ser nem levada ao pé da palavra. Não, sim, é o fato de ter olhado e ter dito, caramba, esperava mais de você. Entendeu? Esperava mais, cara. Mas agora tu siga, que foi isso, aquele foi na Torre de Babel, né? Falou, agora tu vai e faz essa besteira, criatura. Entendeu o que eu estou falando? Sentimento. Exatamente, olha o que você fez. Exatamente, Marta, muito bom. É isso aí. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam? Então, quando eu falar da Bíblia, quando eu falo da Bíblia, você pode até ficar complexado. Falou, pô, é muito simples isso aí. Mas a Bíblia é simples. Quem complica? Nós é que complicamos. A gente quer misturar, fazer uma misturada, uma dificuldade, que não há necessidade. Ainda tem misericórdia. Depois pode crer, Marta. Não é brincadeira, não. Entenderam aí? Obrigado aí pela participação, muito bom. Só vou pedir que da próxima vez, se quiserem me dar fazer essa pressão, faz dentro do tema, porque a gente não gasta tanto tempo falando de outras coisas. Pressiona. E quando eu der os gritos, todo mundo já sabe, histeria é normal. Não volta, não. Tá. Fala aí. Que a pessoa, ao ser excluída, ela pensa que está sendo mandada embora da igreja. Mas não é para ser tratada ali junto com todo mundo. Aí muitas pessoas vão estar na igreja e não é tratada. Isso é uma história que tem suas implicações. Porque quase sempre, por favor, não levantem a mão, não falem mais nada, estão proibidos. Estão proibidos. Eu só vou fazer o comentário. A pessoa que é excluída, na maioria das vezes, ela é a que menos estava interessada em ir embora. Porque os outros que a percebem na excluída, é o que primeiro abre caminho para ela passar. Ninguém vai acolhê-la. Já começam a olhá-la como pobre, fedorenta, suja. Ninguém está querendo acolher para ela. Fica aqui com a gente, poxa. Vamos lá, a gente vai te ajudar, vamos juntos. Entenderam o que eu estou dizendo? Ela já abre porque acha que não, ela não pode ficar e está fedendo. Entenderam ou não? Aí, ficamos de pé. Semana que vem, se Deus permitir, se Ele não voltar. Amém? Amém. Ou não querem subir agora? Vai aprender com Deus que é melhor. Fica lá perto dele que fica mais fácil. Comigo? Olha só. Semana que vem, então, a gente estuda a segunda carta, que é a carta a Esmirna. Eu pedi a gentileza, eu vou falar do texto. Não se acomode, leia o texto, seja curioso. Vem aqui com um monte de informações para dizer, eu vou dar uma paulada naquele pastor hoje, que ele não vai nem se aprumar, eu vou chegar lá. Não, eu falei positivamente, porque ele argumentou com o texto, pô. Ele pegou e argumentou. Ele argumentou, entendeu? Eu acho que esse tempo que ele passa sem vir aqui, ele fica se preparando. Aí ele vem, mas vem... Não, eu estou falando porque ele colocou com propriedade. Discutiu a coisa com conhecimento. Discutimos a Bíblia. Olha, vamos orar, vamos para casa, descansar, né? Colocar diante de Deus. Oremos, curve sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Hoje é aniversário da Mônica e da Mônica. Mônica do Carlos Eli e Mônica, irmã da Renata, que a mãe dela está ali também, a mãe da Renata e a mãe da Mônica. Louvado seja o teu nome, obrigado, Deus, por esta hora. Te exaltamos pelo momento agradável que nós vivemos aqui. Que coisa boa falar da tua palavra. Obrigado pelos teus servos aqui que se manifestaram, que deram suas opiniões. Foi muito bom discutir, foi gracioso o momento, foi agradável, foi de um prazer incalculável, uma satisfação. Obrigado por cada um daqueles que teve a oportunidade de falar, aqueles que desejaram, mas não conseguiram.
que o Senhor possa abençoar noutra oportunidade, que nós estejamos aqui para discutir a Tua palavra, porque não tem coisa melhor do que discutir a Tua palavra. Muito obrigado. Eu espero que daqui tenham saído servos dispostos a praticar o que aprenderam, o que discutiram, o que enxergaram à luz da palavra. Abençoa cada um, leva-os em paz, que nós tenhamos uma noite de descanso, repouso, que o Teu Espírito Santo continue a se manifestar de maneira poderosa, que o castiçal continue aceso para a glória do Teu nome. Chama ardendo em nome de Jesus. Chama forte, reluzente para a glória do Senhor. Iluminando ao redor, num ângulo gigante de abrangência para a glória do Senhor. Abençoa cada vida e leva-os em paz e os seus familiares e todos aqueles que não puderam vir. Abençoa a Mônica, abençoa a tua serva, a esposa do Carlos Eli também. Abençoa o Tiago, que aniversariou ontem, a Lívia, que ontem Tiago completou mais um aniversário. Obrigado, louvado seja o teu nome e que teu amor pleno, a tua graça, o favor do Senhor seja sobre todos nós, agora e até que tu voltes, e que todos digam a uma só voz. Caramba, que fraqueza. E que todos digam uma só voz. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Caramba, que fraqueza. Vamos lá.